Daniel Rosa, de Goiânia, ele pergunta, tem pessoas que ao transgredirem as leis sentem certa satisfação, pois desconhecem as leis divinas e também humanas. E aí ele pergunta, para quem pratica as leis divinas, segue direitinho, tranquilo, em meio ao mal, pode ser considerado aí um mérito? Com certeza. É um mérito. E muitas vezes o que nos estimula, né, a gente a praticar o bem é justamente estar inserido nesse contexto social que a gente vive hoje, onde parece que aqueles que praticam o mal se sobressaem ou têm alguma vantagem, né? Então você vê, nós que tivemos tantas histórias de corrupção, estamos tendo aqui no Brasil, como se ser corrupto é muito bom, né? Você tem uma vida boa, e aquele honesto, aquele, às vezes até um funcionário público ali, né? Um servidor público, às vezes um político honesto, ele é é o patinho feio ali, né? Então, ele se sente mal por praticar o bem. Só que a gente tem que lembrar que nós somos seres espirituais numa experiência aqui nesse planeta. E o que a gente vai levar daqui? Nós vamos levar esses bens materiais, né? Ou essas maldades? Ou nós vamos levar aquilo que nos trouxe, que é a nossa obrigação, que é seguir as leis morais, principalmente a lei de amor, de justiça e caridade. O que a gente leva? Nós estamos aqui para quê? Para amealhar bens terrenos, né? Nesse exemplo que eu dei. Ou nas questões aí, como o Daniel colocou, quando a gente fala de fazer o mal por prazer, né? Parece que foi dessa forma que ele colocou. Às vezes perseguir alguém, né? Fazer alguma ação de vingança. Essa pessoa também ela tem ali um prazer momentâneo, mas ela vai defrontar com isso um momento da sua vida, né? Ela vai ter que, eu não gosto de usar a palavra pagar, né? Mas o processo da vida vai cobrar. Kardec coloca isso muito bem, ele usa essas palavras, né? Ele vai ter que retribuir isso, o que ele fez de mal, ele vai ter que transformar isso em algum momento no bem. A consciência acaba, né, exatamente, pesando. senão ele não vai... Aí o espírito tem que, de alguma forma reajustar. Ele vai falar no português, assim, né? Vai pagar por aquilo, né? Que eu não concordo muito com Na verdade, ele vai colocação. arcar com as consequências dos seus atos. Ninguém Responsabilidade. foge da responsabilidade dos seus atos. Exatamente. Por mais que a gente tente transferi-los para os outros, eu fiz isso por causa que eu fui agredido, ou eu fiz isso porque... É uma coisa bem simples. Você tem o direito, mas você tem deveres. Então, vamos dar um exemplo até meio simples, mas... Por exemplo, eu estou ali parado no farol, abri o farol verde e eu vou entrar com o carro, vou sair com o meu carro e eu tenho um pedestre atravessando. O meu direito é o de atravessar. O pedestre que está errado. Eu vou atropelar o pedestre? A decisão de atropelar o pedestre, ela me dá a consciência, não, eu estou certo, o que eu fiz está certo. Olha que tem gente que é o que a gente está falando aí, né? Não, eu fiz dentro da lei. Mas espera aí, meu amigo, tem outra coisa. Quando você vê uma criança em perigo, você fala, não, meu filho, quem pôs no mundo que cuide. Você não vai... né? A falta de amor ao próximo, né? Que é muito a gente vê isso em hospital, né? Então, a pessoa está morrendo, não, vai lá pegar a senha, faça... Aguarda por isso que os espíritos respondem para Kardec que é o amor que vai suplantar todas essas questões. Quando a gente aprender a amar de fato, né, a nós e ao próximo, Jesus já falava, né, todas as leis, todos os profetas estão contidos nessas máximas. Amar o próximo como a si mesmo. Agora, é possível o homem intervir na criação com seu livre arbítrio? Não, eu entendo assim, mais ou menos falei sobre isso anteriormente, né? Nós podemos contribuir para acelerar essa marcha do progresso, porque quando eu me esforço, né, individualmente para seguir essas leis, para ser melhor, né, e estou preocupado e tenho essa consciência coletiva, que eu faço parte dessa coletividade, então eu tenho as minhas obrigações, eu posso contribuir para acelerar essa marcha. Agora, se eu ajo em desconformidade com isso, eu tenho o poder de impedir a evolução do planeta? Não. É claro
que gera consequências, né? E nós temos a nossa consciência individual, a nossa consciência coletiva. É claro que a consciência coletiva, se ainda anda nesses caminhos aí mais sombrios, acaba trazendo um prejuízo, mas não impede. Não é um impedimento. Se você me permite até voltar na pergunta do Daniel, Cláudio, a gente na polícia, e até no funcionalismo público como um todo, hoje a gente ouve muito, bacana, esse policial é honesto. E a gente perdeu aquele princípio de que honestidade é obrigação do cidadão comum, do ser humano médio. Né? Então eu considero como honestidade uma obrigação, eu não preciso falar que eu sou honesto. Não, e aí exceção, exato, né? A regra é ser honesto. Prazer, honesto. Exato, a regra é ser honesto. E hoje a gente percebe, não, aquele policial é honesto, nossa, aquele funcionário... Parece que inverteu o valor, né? Honestidade virou qualidade, não. Então, até voltando na questão do Daniel, se eu for falar de honestidade, eu não considero um mérito, eu considero uma obrigação. Porém, infelizmente, nos dias de hoje, acabou virando uma qualidade, né? A regra virou exceção. Verdade. É uma pena. Exatamente. Então, veja, tudo também tem essa questão. A gente está falando já aqui no programa dessa questão da evolução das leis civis em função da própria evolução humana, né? Então, você vê essa questão cultural, por exemplo, né? Eu tive recentemente aí no Canadá, e aí você vê o cumprimento das leis, né? O cidadão, a ordem, é uma coisa assim admirável. As pessoas respeitam, elas não fazem no trânsito, elas respeitam as leis, elas param, elas não fazem ultrapassagem né, pela direita, proibida, e não seguem as leis. Então você percebe que ali existe até uma certa tranquilidade, né, no convívio social. Aí você vem aqui para o Brasil, que criaram a lei do Gerson, né, que é o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Aliás, coitado do Gerson sofreu por causa disso, com isso aí bastante. Ficou com esse estigma, né? Uma propaganda que fez o cara... E você tá parado lá no trânsito, seguindo, né? E aí você tem uma pista à esquerda aqui que ela é livre, mas para quem vai entrar lá para a esquerda. Não demora muito, começa a vir um monte de gente, né? Tranca quem quer seguir para a esquerda porque quer entrar à direita. Quer passar na frente de todo mundo. Isso, é a lei do levar vantagem e tal. Então a gente vive isso no nosso país porque falta essa civilidade mesmo, falta essas consciências mais amplas, né, de leis. Então quando, por exemplo, fizeram essa lei aí do cinto, todo mundo ficou bravo na época, imagina e tal. Poxa, mas olha o que ela fez, né? Ela criou uma ordem, ela ajudou muita gente a... Quantas vidas, né? Foram salvas. Então, na hora que você hoje, você adquire determinadas consciências baseado na convivência também. É isso que eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, um brasileiro que saia daqui do Brasil, está habituado a fazer essas coisas. Se ele for morar lá no Canadá, a primeira multa que ele tomará, que vai doer mesmo no bolso dele, vai fazer ele se adequar ao meio. Vai até se sentir mal, né? Porque ele vai passar a ser a exceção. Ele é a exceção, quer dizer. Olha, interessante, né? Outra coisa interessante, questão do cigarro. Quando baixaram a lei também de não fumar em ambiente, puxa, era uma atrocidade. O que você vê hoje? As pessoas que fumam, elas se sentem, né? Puxa, ela é a exceção. Elas são discriminadas. Discriminada, ela tem que descer lá, vai lá na área de fumante e tal, né? Puxa, isso daí é uma coisa que para a pessoa, talvez no primeiro momento, ela ache que é algo ruim, é injusto, não é bom. Mas se ela for parar para pensar que aquilo está ajudando ela a se manter com saúde, por exemplo... Porque não vê lá na frente, né? É isso. Então, às vezes, a questão do livre-arbítrio aí, ele vai até, de novo, na questão dos dois, né? Até o nível de consciência que você tem para uso, né, das suas escolhas. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando aí com Edson Figueiredo de Abreu, Elaine Farina e também o capitão Fernando Fabião. Até já. Região ali do Vale do Paraíba, ele diz: Oi, tudo bem? Sou o Figueiredo.
Qual o limite entre instinto e livre-arbítrio, Edson? Isso é uma coisa interessante, viu, Figueiredo? Esse dois charás, uma Elaine e um Figueiredo. Da família? Não sei. Olha, na verdade, fazendo uma análise assim bem simplista, né, desse processo todo de evolução, a partir desde o princípio que você, como ser, adquire a capacidade de consciência, né, que até então você não tinha, quando você migra para esse mundo de capacidade de consciências, você começa a fazer experimentações e aí você vai doutrinando o seu instinto. O instinto, ele faz parte de uma evolução nossa, dentro desse processo de evolução, que ele é oriundo lá do reino animal. O instinto de preservação, o instinto de sobrevivência, né, no sentido aí da preservação, mas o instinto de sobrevivência também no sentido de dar sequência, então aí vem o instinto sexual. Ou seja, tem algumas coisas que você não pensa, às vezes, para fazer. Elas são automáticas, né? Então, conforme você vai fazendo as suas experimentações, usando o seu livre-arbítrio e cometendo equívocos, opa, isso aqui não é bom para mim, então você já doutrinou o seu instinto ali naquele sentido. Ou seja, nós como seres espirituais, num processo de desenvolvimento, nós estamos criando, né, doutrinando o nosso instinto. Hoje, por exemplo, se eu faço uma coisa tempestiva e eu sinto que aquilo não foi bem para mim, depois eu passo mal com aquilo, minha consciência me cobra, eu fico... Nas próxima oportunidade, talvez eu não faça. Estou falando talvez, né? Pode ser que você ainda faça, mas conforme você vai aprendendo, né, com as suas emoções também, você vai automaticamente doutrinando seus instintos. Então, pode ser que aquilo que você fez tempestivamente numa reação a uma situação, na próxima você faça de forma diferente. Então hoje você vê as pessoas mais evoluídas, espiritualmente falando, são as pessoas que agem mais com a consciência e menos com o instinto. São pessoas que pensam antes de fazer as coisas. E aí a consciência delas está errada, vamos assim dizer. O grande problema que nós temos hoje é eu agir por instinto, depois eu tomo a consciência, quando a adrenalina baixa, que você vem à razão e fala, puxa, aquilo que eu fiz não foi legal, né? Você tem aí uma ação a tomar, que é ou reconhecer que você fez alguma coisa errada e em cima daquilo produzir algo que possa amenizar aquilo que você fez, ou simplesmente ignorar, né? O que nos torna diferentes hoje, espiritualmente falando, é o nível e a capacidade que você tem de assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo as instintivas. Você queria complementar? Eu queria fazer um complemento, que o Kardec, o Livro dos Espíritos é fantástico, né? Você começa a estudá-lo, você fala, puxa... E aí tem lá na frente o Código Penal da Vida Futura, né? São uma série de questões que o Kardec vai fazendo nessa questão da cobrança, né, da consciência do espírito no plano espiritual. Poxa, então ele faz uma questão que é a seguinte: quando é que um espírito que cometeu lá os seus equívocos começa um processo, né, de se recuperar daquilo? A resposta ela é simples, é assim, a partir do momento que ele se arrependa. Então o arrependimento significa tomada de consciência. Olha, você reconhecer que você fez coisas que não deveria ou que não foram boas para você. Então, quando você começa a pensar desta forma, você começa um processo de transformação. Isso tem a ver com essa questão do instinto. Você raciocinar sobre aquilo que você fez instintivamente vai te dar condições para lá na frente você, instintivamente falando, agir de forma diferente. Então, aquilo que se fala de tribunal da consciência é a partir do arrependimento. Sim, começa aí. Que aí você começa um processo de pensar sobre o assunto. Até então você achava que aquilo era normal, né? E também tem uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes a gente fica falando aqui na rádio, as pessoas falam, nossa, essa pessoa aí, ela tem uma... Você acha que na nossa juventude nós não fizemos coisas que nos arrependemos? Nos arrependemos. Faz parte. Né? O aprendizado vem justamente disso. Quer dizer, hoje eu sou uma pessoa com 61 anos de idade, né, que fiz muitas coisas que me fizeram ter uma cabeça que eu tenho hoje, tá certo? Nessa coisa Só que tem esse processo.
reconhecer que fez as coisas, assumir as consequências daquilo e fazer coisas para modificá-las, né? A partir dali, né? Mudar seus conceitos, sua forma de pensar, sua forma de agir. Isso tudo contribui para esse processo de desenvolvimento do espírito.